Primeiro ponto, identificar a forma de atuação. Porque eu tenho visto muita gente boa que, por não ter de modo claro qual que é a atuação dela naquele processo, acaba confundindo. Porque eu tenho atuação do mesmo profissional, a mesma pessoa, doutor, ela pode atuar tanto como assistente técnico extrajudicial, como ela pode atuar como perito judicial, quando ela pode atuar como assistente técnico judicial. A mesma pessoa vai poder atuar dessas três formas, não no mesmo processo, mas ela vai poder atuar dessas três formas. Então, o que eu tenho visto aí, pessoas, gente boa. Não é gente ruim, não. Gente ruim a gente não importa, não. Eu tenho visto gente boa, gente do coração bom, confundindo as formas de atuação exatamente porque não teve uma explicação assim mais detalhada sobre como que deveria ser a forma de atuação em cada tipo de processo. Então, exatamente por causa disso que eu estou trazendo essas questões para vocês. Todas as aulas, gente, primeira coisa, identifica a forma de atuação. E o que o perito judicial tem que ter? Eu sempre vou trazer essa questão. O que o perito judicial ele tem que ter? Perito judicial ele precisa ser legalmente habilitado e especializado no objeto da perícia. Sempre o perito judicial ele precisa ser o profissional legalmente habilitado e especializado no objeto da perícia. Edilson, por que ele tem que ser isso? Porque o artigo 156, o parágrafo 1º do artigo 156, ele falou o seguinte, olha, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados, tá vendo? O próprio CPC falou que para você ser nomeado, você precisa ser legalmente habilitado e o artigo 465 do mesmo Código de Processo Civil, ele já traz para a gente que o perito tem que ser especializado. Então veja que quando eu falo para você que o perito é o profissional legalmente habilitado e especializado no objeto da perícia, eu estou te falando que o artigo 156, parágrafo 1º, falou que o perito vai ser nomeado entre os profissionais que são legalmente habilitados, ou seja, precisa estar autorizado a fazer aquele tipo de serviço, e além de ser legalmente habilitado, você precisa ser especializado no objeto da perícia. Então, não basta apenas ser legalmente habilitado, você precisa ser especializado no objeto da perícia. Edilson, mas quando você fala legalmente habilitado, o que você está querendo dizer com esse negócio de legalmente habilitado? Olha, legalmente habilitado quer dizer que o profissional está inscrito no órgão de fiscalização profissional. Edilson, se eu não estou inscrito no órgão de fiscalização profissional, eu não posso ser perito judicial. Eu estou falando para quem? Para administradores, contadores e economistas. Tem órgão de fiscalização profissional, logo você precisa estar inscrito nesse órgão de fiscalização profissional. Não tem alternativa, tá bom? Precisa estar inscrito no órgão de fiscalização profissional. Esse é o primeiro ponto para você ser considerado legalmente habilitado. Edilson, sou bacharel em administração. Posso ser perito judicial? De forma nenhuma. Por quê? Porque você não pode exercer a profissão de administrador, porque você não é administrador. Você vai ser administrador a partir do momento que você se registrar no seu órgão de fiscalização profissional. Edilson, eu fiz o curso de economia, aí eu colei grau, depois dali eu comecei a falar para todo mundo que eu era economista. Eu não fui lá no Conecon com coisa nenhuma, mas eu comecei a falar para as pessoas que eu sou economista. Inclusive, eu criei um cartãozinho, e no meu cartão está escrito que eu sou economista. Eu posso atuar como perito judicial? De forma nenhuma, você está fazendo o quê? Exercício irregular da profissão. Consequentemente, não pode fazer isso, inclusive, tá? Só para te avisar, não é crime, tá? Não é crime, mas isso é uma contravenção penal. Não é um crime, mas é uma contravenção penal. Exercício irregular da profissão, você vai estar cometendo a contravenção. E aí, Edilson, a contravenção é algo simples, mais ou menos, né? Pero não útil. Tem algumas situações que a contravenção pode atrapalhar a sua vida também, se eu estiver falando de um processo judicial, tá bom? Então, fica atento. Legalmente habilitado, você precisa estar inscrito no Conselho de Fiscalização Profissional. Exercer a profissão sem estar inscrito no Conselho de Fiscalização Profissional é contravenção penal e, consequentemente, você vai sofrer a punição, né, por causa dessa contravenção penal. Além disso, só estar inscrito resolve? Não resolve de forma nenhuma. Você precisa estar adimplente com suas obrigações pecuniárias. Por quê? Você precisa estar pagando ali a sua anuidade, já que para que você permaneça nesse conselho profissional, você precisa estar adimplente. Para você poder gozar de todos os benefícios desse conselho profissional, da fiscalização que esse conselho profissional faz, da defesa que ele faz da sociedade, você precisa estar adimplente com as suas obrigações. Está atrasado, você está exercendo irregularmente a profissão, tá? Fica atento a isso. Então, você precisa estar legalmente habilitado, e dentro desse legalmente habilitado, você precisa estar adimplente com as suas obrigações pecuniárias. Além disso, você não pode estar suspenso. O que é isso, Deus? Uma das formas de
você fez uma coisa errada, o conselho vai pegar e falar o seguinte: você está suspenso para atuar em determinado período de tempo. Se você está suspenso, você não está em gozo da sua liberdade profissional. Consequentemente, você não pode atuar como perito judicial se você estiver suspenso. Então, fica atento a essa questão aí. Ah, Edilson, olha só, eu estou adimplente, eu sou legalmente habilitado, mas você respondeu um processo ético e a punição que você respondeu nesse processo ético foi suspensão, então você não pode atuar nesse determinado processo, tá? Primeira coisa, então você tem que ser legalmente habilitado e você também tem que ser especializado no objeto da perícia. Saiba que especializado é quem sabe muito sobre o assunto. Sabe muito sobre o assunto, tá bom? Então, quem sabe muito sobre o assunto é especializado. Ah, Edilson, quer dizer que se eu fizer uma pós-graduação, eu já sou um cara especializado? Não. Você, quando você faz uma pós-graduação, você recebe o título de especialista. Então, entenda que não é quem tem pós-graduação em perícia. Até porque, Edilson, se eu tiver uma pós-graduação em perícia, é bom, mas o que a gente tem visto aí, né? A gente tem visto aí algumas pós-graduações que não são exatamente especializações. O cara coloca lá um nome grandão, bonito, né? Para você poder entrar naquela pós-graduação e aí acaba saindo de lá da pós-graduação sem ter o conhecimento que você deveria ter tido. Edilson, mas eu saí de lá com o título de especialista. Saiu, você vai poder pegar esse certificado, você vai poder pregar ele na parede, que vai mostrar que você é especialista. Mas isso não significa que você é especializado naquele determinado assunto. Só quer dizer que você é especialista mesmo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, não adianta ter pós-graduação se não souber muito sobre o assunto, tá bom? Aquelas pós-graduações genéricas que você já conhece, que você já deve ter visto por aí. Então, você precisa ser legalmente habilitado e especializado no objeto do assunto. Identificada a forma de atuação profissional, você vai ser o perito judicial, você está emitindo um laudo complementar. Agora, o segundo passo é a gente entender o seguinte, ó,